Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Assim diz a palavra de Deus: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio à inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento. Nós estamos aqui, ó Deus, diante da Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, fala conosco, ilumina a nossa mente para compreender, abre o nosso coração para receber, que a Tua palavra venha sobre nós, e que de fato possamos ouvir, Deus, a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, há uma frase bastante conhecida de um pastor chamado Jonas Madureira, foi meu professor lá em São Paulo, e ele sempre diz: há uma igreja em minha vida, há uma igreja em minha vida. Isso não é uma verdade, uma realidade apenas para ele, mas também para mim, para você, para todos nós. Há uma igreja em nossa vida, há uma família em nossa vida, e nós, claro, que fazemos parte aqui da igreja presbiteriana, nos relacionamentos, no convívio semanal, nos cultos, dia após dia, nós podemos experimentar dessa família, dessa graça, dos irmãos, do cuidado, do evangelho sendo de fato encarnado na vida de cada irmão, de cada irmã, vivendo nessa família cristã. O texto que nós acabamos de ler está tratando também da família, essa família cristã. E esse texto não trata especificamente, um propósito não é falar da família de pai, mãe, filhos, mas da família de Deus, a família da fé, de um povo que é formado por causa do Evangelho, por causa de Cristo. O apóstolo Paulo, ele já vem desenvolvendo essa verdade desde o capítulo 1, quando ele apresenta o plano de Deus em redimir, em salvar o seu povo, o Pai que escolheu, o Filho que redimiu, o Espírito Santo que selou esse povo. Ele ora pelos crentes. No capítulo 2, então, do versículo 1 ao versículo 10, o apóstolo Paulo apresenta como esse povo é vivificado, como ele recebe vida, como esse povo recebe vida em Cristo. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e então nós recebemos vida em Cristo, juntamente com Cristo,
Paulo, portanto, está apresentando, de uma certa forma, os fundamentos da igreja, a formação da igreja, como Deus tem preparado o seu povo, como Ele tem formado a sua igreja. E no versículo, então, que lemos, 11 ao 22, o apóstolo Paulo trata sobre essa formação, sobre pessoas que receberam da graça do Pai, receberam da redenção do Filho e da aplicação do Espírito, e que fazem parte então dessa família de Deus, a igreja, a família do Senhor. Esse texto, irmãos, portanto, está apresentando essa família, a formação dessa família, dessa igreja, do versículo 1 ao versículo 22. Ele fala aqui dos gentios que estavam longe, mas agora são aproximados por causa do plano do Senhor. Ele fala das leis cerimoniais judaicas que são abolidas por causa de Cristo e fazendo um povo só, judeus e gentios, todos aqueles que creem no Senhor. Ele fala especificamente dessa igreja e dessa família. Note que no versículo 19, Paulo diz assim: já não sois estrangeiros, peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Ele está tratando aqui da igreja, e ele identifica a igreja como a família de Deus. A primeira verdade acerca dessa família é que a família de Deus é formada pelo sangue de Cristo Jesus. A família de Deus é formada pelo sangue de Cristo Jesus. Acompanhe a leitura, versículo 11, veja o que diz a palavra: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo. Perceba, o apóstolo Paulo aqui está se dirigindo para os gentios, aqueles que não fazem parte da nação de Israel, aqueles que são chamados pelos judeus de incircuncisos, ou seja, impuros. E Paulo está aqui identificando quem chama e quem é chamado. Vocês, judeus da circuncisão, chamam os gentios, os gregos, de impuros, incircuncisos. Eles estavam longe dessa família, da igreja, do povo. Versículo 12: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus do mundo. Ele está aqui fazendo uma referência à antiga aliança, porque Deus se revelou primeiramente para o povo hebreu, para Israel. Os gentios estavam, portanto, afastados da aliança, afastados das promessas, afastados dessa graça. No entanto, ao longo da revelação, ao longo da história bíblica, nós percebemos que através de Cristo, Jesus mesmo dá a ordenança para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, saindo da atmosfera judaica e entrando numa atmosfera gentílica, em um mundo novo. Lucas relata as palavras de Jesus Cristo para os seus discípulos: e recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Isso não é uma verdade apenas no Novo Testamento, mas isso já era pré-anunciado no Antigo Testamento. O Salmo 117, por exemplo, diz: louvai ao Senhor todos os povos, louvai os gentios. Então havia já um plano predeterminado por Deus de que os gentios, aqueles que não faziam parte da nação de Israel, também ouviriam a palavra, ouviriam a aliança, ouviriam a verdade, e aqueles que crescem na verdade entrariam na família, fariam parte do povo do Senhor. E é exatamente isso aqui que Paulo está dizendo. Versículo 13, vamos ler juntos em uma só voz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Vocês que estavam longe, vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo. Nós que estávamos longe, nós somos aproximados pelo sangue de Cristo. O apóstolo Paulo, portanto, está explicando: os gentios, vocês
se aproximam da família, passam a entrar na família, na igreja, por causa do sangue de Jesus Cristo. Não somente gentios, mas Paulo trata também do próprio judeu, porque ele vai afirmar que o verdadeiro filho de Abraão, o verdadeiro crente, a verdadeira pessoa que está debaixo da aliança, desfrutando das promessas, é aquele que crê no Senhor Jesus. O verdadeiro descendente de Abraão, que faz parte da família de Deus, não é o da genealogia, mas é aquele que pela fé crê em Jesus Cristo. Paulo vai falar em Romanos que é o Israel de Deus, a igreja do Senhor, o povo de Deus. E a verdade, portanto, é essa, é que esse povo é formado, essa igreja é formada, essa família é formada por causa do sangue de Cristo Jesus. A família de Deus é formada pelo sangue de Cristo Jesus. O texto é claro: fostes aproximados pelo sangue de Cristo Jesus. Nós, portanto, irmãos, somos filhos de Deus, não porque simplesmente Deus nos criou. Não é isso que garante que eu e você, garante que você seja filho de Deus ou filha de Deus. Mas o que garante que você seja filho de Deus é você crer em Jesus, crer no sangue de Cristo, crer na obra dele. Lá em João capítulo 1, versículo 12, diz a palavra: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus, do sangue de Deus, da obra de Deus. O Filho de Deus é aquele que crê em Jesus Cristo, que recebe o sangue do Calvário, que é purificado pelo sangue de Jesus Cristo, que tem os seus pecados perdoados, que tem a graça dele sobre a sua vida, a misericórdia dele em sua vida, porque creu em Jesus Cristo. Este é o Filho de Deus, e a família de Deus é formada pelo sangue de Cristo. Meu querido irmão, se nós fazemos parte da igreja, não é porque a gente deu nome para ser incluído no rol de membros. Se fazemos parte realmente da igreja, não é porque um dia professamos apenas a nossa fé ou fomos batizados, que são elementos externos da aliança. Nós fazemos parte da igreja não é simplesmente porque nós passamos aí 4 meses, 5 meses no discipulado, para então entrarmos na igreja e participarmos, do rol de membresia da igreja. Isso vai para além, é mais que isso. Nós fazemos parte da igreja de Cristo porque cremos em Jesus, e o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica, nos regenerando, tornando a minha vida, a sua filha, filhos de Deus. É por causa do sangue de Cristo, irmãos, que nós estamos aqui. É por causa do sangue de Cristo que nós fazemos parte da igreja. É por causa do sangue de Cristo que nós fomos então formados como povo do Senhor. É por causa do sangue de Jesus. O preço, portanto, da nossa comunhão foi o sangue de Cristo. Perceba, se a gente é formado por causa do sangue, se a igreja é constituída por causa do sangue, então, irmãos, o sangue de Cristo é a causa da igreja, da comunhão da igreja. Se temos comunhão uns com os outros, se nós somos irmãos, é por causa do sangue de Jesus Cristo. Um alto preço foi pago no Calvário para que eu e você pudéssemos ser irmãos. Nenhuma adversidade, portanto, deve ser maior que o sangue de Jesus. Pense bem, se Cristo derramou o seu sangue para que eu e você tivesse comunhão, então nada pode ser maior que o sangue de Jesus. Isso deve modificar a nossa maneira de enxergar a igreja e de enxergar os nossos irmãos. Eu tenho comunhão com você principalmente por causa do sangue de Cristo. Eu vivo unido com você principalmente por causa do sangue de Jesus. Eu tenho unidade com você por causa do sangue de Jesus. Se uma adversidade pode nos separar, se uma
diferença pode nos separar. Então, irmãos, nós precisamos reavaliar o nosso pensamento acerca de família, porque a verdadeira família foi comprada pelo sangue de Jesus. Então nada pode ser maior que o sangue de Jesus que nos comprou no Calvário. É por esta razão, irmãos, que todos os inimigos, né, da unidade, da comunhão, devem cair por terra. Porque lembre, diante do sangue de Cristo, toda maledicência cai por terra. O sangue foi pago, o preço foi pago para gerar essa família. Diante do sangue de Cristo, toda fofoca cai por terra, porque o preço foi pago para gerar essa família. Diante do sangue de Cristo, todo e qualquer inimigo da família, da unidade, da comunhão, caem por terra, porque o preço foi pago para gerar essa família. A segunda verdade, meus irmãos, é que a família de Deus é marcada pela unidade oriunda da cruz. A família de Deus é marcada pela unidade oriunda da cruz. Veja o que diz o texto, versículo 14: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, versículo 16, juntos, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Perceba, irmãos, a verdade do apóstolo Paulo: por meio do sangue uma família é formada, a igreja é formada, os gentios são aproximados, os judeus agora fazem parte também, juntos, aqueles que creem no Senhor. E agora o apóstolo Paulo está afirmando: de ambos os povos, gentios e judeus, todos aqueles que creem, fazem parte de um povo só. De ambos Deus fez um. Diz a palavra que de dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio do quê? Da cruz. A família de Deus é marcada pela unidade oriunda da cruz. Irmãos, para aquele tempo havia apenas dois povos, no sentido da perspectiva judaica: o judeu, ou o hebreu, e o gentio. O gentio eram todos aqueles e todas aquelas etnias que não faziam parte da cultura judaica. Então, o romano era gentio, o grego era gentio, né? O espanhol era gentio. Então, todo mundo da época, o mundo inteiro da época, era considerado como um mundo gentio. Então, Paulo coloca essa categoria, divide o mundo em dois povos, dizendo judeus e gentios. E aí Paulo explica, afirmando: por meio da cruz, de ambos os povos, Deus fez um povo só, a igreja, a família, povo de Deus. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus, pode ser judeu, pode ser gentio, onde estiver, se crê em Jesus, faz parte de uma única família, de uma única igreja, de um único povo. É por esta razão que nós não podemos caminhar na proposta dispensacionalista que afirma que há uma separação entre Israel e igreja nos dias de hoje. E Paulo aqui está dizendo que não existe mais essa separação entre Israel e igreja. Pelo contrário, só existe um povo só, uma igreja só, um Israel de Deus só, que é o povo escolhido por Deus, que é aquele que crê. Todos aqueles que creem no Senhor fazem parte desse Israel de Deus, dessa igreja, desse povo do Senhor, dessa família de Deus, irmãos. Paulo, portanto, está aqui abolindo a parede da separação. E ele afirma: derrubou a inimizade, a parede da separação, de ambos fez um, reconciliou ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então Deus cria, através da cruz, essa unidade. Ele apresenta que essa unidade está ligada
ao próprio Deus, unidos com o próprio Deus. Porque a unidade entre os irmãos, ela é derivada da unidade com o Pai. Porque o apóstolo Paulo está aqui, irmãos, retificando: ambos em um só corpo com Deus. Versículo 16. Em um só corpo com Deus. Nós não apenas estávamos longe dessa família criada pelo Senhor, mas nós estávamos longe do próprio Deus. Estávamos separados de Deus, distantes de Deus. Caminhávamos de acordo com o nosso próprio pensamento e a nossa própria vontade, longe da verdade de Deus, da direção de Deus. E talvez nessa noite você se encontre assim, longe de Deus, conhece até Deus, mas afastado de sua presença, afastado de sua intimidade, afastado de um relacionamento com Ele. E a palavra de Deus, portanto, diz para você nessa noite, que por causa da cruz de Cristo, pelo fato do Pai ter enviado seu Filho Jesus para vir a esse mundo, morrer pelos nossos pecados, Ele está perguntando para você, onde você está? Você que está longe. Paulo diz, Ele nos aproximou, Ele vem até nós e pela sua graça e pela sua obra nos aproxima, nos chama de volta para que sejamos um com Ele, para que a gente tenha relacionamento com Ele, para que a gente tenha intimidade com Ele, para que de fato a gente possa caminhar com o nosso Pai, para que Ele, que é nosso Pai, possa nos orientar, nos guiar, nos consolar, nos confortar, para que possamos experimentar, irmãos, verdadeiramente dessa relação, dessa reconciliação, dessa intimidade que só a cruz pode fazer. Por intermédio da cruz, Ele nos reconciliou. Então Paulo diz no versículo 17, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Não apenas paz com Deus para os gentios, mas também paz com Deus para os judeus, porque tanto os judeus como os gentios precisam crer no Senhor Jesus para ter essa paz com o Senhor. Note, a palavra agora de Paulo muda, não é simplesmente a paz entre os irmãos, não é simplesmente a inimizade entre o povo, mas essa inimizade é destruída pela cruz, e a inimizade em relação a Deus também é destruída no Calvário. Por que é destruída no Calvário? Porque, de fato, se a gente for atentar para a vida, a gente jamais, pela nossa própria vontade, a gente jamais iria buscar Deus. A gente jamais iria se aproximar de Deus. Você sabe quem você é. Você é um pecador. Eu sou um pecador. E pela nossa própria natureza, nós jamais iríamos buscar a presença de Deus. E Paulo diz isso em Romanos: não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Mas o que foi que Deus fez? Deus, em sua misericórdia, veio nos buscar. Deus, em sua graça, enviou seu Filho à cruz para morrer pelos nossos pecados. O castigo que repousava sobre os nossos ombros, por causa dos nossos erros, foi lançado sobre Jesus no Calvário, e pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, pelo seu sangue, pela sua morte, nós recebemos vida, nós recebemos salvação, nós recebemos perdão. E nós que estávamos longe e que receberíamos a ira de Deus por causa dos nossos pecados, Ele vem até nós e evangeliza, ou seja, Ele traz uma boa nova de paz. Que paz é essa? É a paz, irmãos, oriunda da cruz, porque o Filho de Deus sofreu a ira do Calvário, sofreu a ira de Deus pelos nossos pecados, o juízo de Deus foi sobre Cristo, e
pelo seu sofrimento, pela sua morte, pela sua cruz, então, irmãos, nós recebemos o perdão, nós recebemos a graça, nós recebemos a paz com Deus, o relacionamento com Deus, essa comunhão com Deus. Nós podemos orar, nós podemos falar com Deus, nós podemos ter intimidade com Deus, nós podemos seguir os seus mandamentos, nós podemos entender quem Ele é, nós podemos saber que Ele se entristece com o nosso erro, nós podemos saber que estamos para servi-lo, para satisfazê-lo. A nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, ele é restaurado pela obra de Jesus Cristo no Calvário. Então, meus irmãos, a família de Deus é marcada por esta unidade oriunda da cruz, é paz com Deus e também com o seu povo. Note que essa unidade, ela é refletida aqui em dois aspectos. Primeiro aspecto, ele fala sobre nação, no versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Ou seja, nós fazemos parte de uma só nação. Nós fazemos parte de uma pátria, nós fazemos parte agora, irmãos, de um novo lar. Nós somos peregrinos aqui nesse mundo, mas somos cidadãos da pátria celestial. Nós estamos caminhando aqui, irmãos, peregrinando aqui nesse mundo, mas em relação à pátria celestial, nós não somos peregrinos. Pelo contrário, nós somos cidadãos. A nossa cidadania está garantida por causa de Jesus Cristo. Há esperança para mim, há esperança para você, porque essa família que foi formada pelo sangue do Cordeiro Jesus, é uma família que é marcada não somente por essa unidade entre os irmãos, mas marcada pela unidade com o próprio Pai, união com o próprio Pai. Nós estamos peregrinando aqui nesse mundo para um dia encontrarmos com Jesus Cristo na glória eterna, onde de fato o noivo vai se unir com a sua noiva. Uma união completa, plena, perfeita. Porque ele afirma sobre isso, evangelizou pais, avós, outros que estavam longe e também os que estavam perto. Porque por ele, versículo 18, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Versículo 19, então ele diz, vamos ler juntos, olha para o texto. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. A terceira e última verdade, meus irmãos, é que a família de Deus é edificada como casa espiritual. Porque perceba o que diz o texto, os versos seguintes, versículo 20, 21 e 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Veja, a família de Deus, ela também é edificada como casa espiritual. O apóstolo Paulo está dizendo, ao sangue de Jesus, a obra de Jesus, edificou o novo templo, o novo tabernáculo. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Isso está registrado em Atos, capítulo 7, versículo 48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O diácono Estevão, pregando a palavra de Deus para os fariseus legalistas que estavam firmados na estrutura de um templo criado pelas mãos humanas. O texto, portanto, que lemos em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo está afirmando, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, ou seja, há uma revelação apresentada pelos profetas da antiga aliança e os apóstolos da nova aliança, Antigo e Novo Testamento, edificados sobre a revelação de Deus, sobre a palavra de Deus, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O fundamento principal não é o profeta, não é o apóstolo, não é o Antigo e Novo Testamento, mas o que ele revela, que é o próprio Cristo, Jesus Cristo, a pedra principal, a pedra angular, que foi rejeitada pelos judeus. Essa pedra que foi rejeitada, que foi crucificada, foi sepultada, mas ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto aos céus, está à destra de Deus, intercede por nós, Ele é o nosso sustento.
A pedra angular, irmão, significa isso, a pedra que sustenta, que edifica, a pedra base, o fundamento da igreja, o fundamento da nossa fé, o fundamento da nossa vida cristã. O nosso sustento é Jesus Cristo, a pedra angular. É Ele que sustenta a IPBU, é Ele que sustenta a sua vida, é Ele que sustenta a sua família, é Ele que sustenta a sua vida espiritual. A sua vida espiritual não depende dos seus esforços, da sua capacidade, dos seus méritos, mas depende da pedra angular, Jesus Cristo, o justo, o que morreu pelos teus pecados, aquele que intercede por você todos os dias, aquele que está à destra de Deus Pai, orando por você todos os dias. Ele intercede hoje por você. Ele é o sustento da igreja. É por esta razão, irmãos, que as portas do inferno não vão prevalecer contra o avanço da igreja, porque Cristo está no meio da sua igreja, Cristo está sustentando a sua igreja, Cristo está sustentando a sua vida, e nós vamos avançar, irmãos, na pregação do Evangelho, vamos avançar na proclamação do reino, vamos avançar na propagação das verdades da palavra de Deus, e nada pode mudar isso, porque Cristo é o fundamento. Cristo vem vencendo, Cristo está diante de nós. E meu querido irmão, se você está aqui sem rumo, sem esperança, eu digo isso para você. Cristo é o fundamento que você precisa para a sua vida. Cristo é o fundamento que você precisa para o seu trabalho. Cristo é o fundamento que você precisa para você ter fé nele. Cristo é o fundamento que você precisa para a sua casa. Cristo é o fundamento que você precisa para tudo. Se a sua vida está necessitando de bengalas humanas, se o trabalho está árduo, se a vida, a demanda dela está grande, você não está conseguindo andar, suportar, e a ansiedade chega, as dificuldades batem, a crise assola. Se você vive um momento assim, eu quero que você lembre de Jesus Cristo. Ele está dizendo para você: eu sou seu fundamento. Você não deve se apoiar em muletas humanas, mas você deve se apoiar em mim, que sou seu Senhor e seu Salvador. É dele que você precisa depender. É dele que nós dependemos. E então, irmãos, ele diz: no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Que santuário é esse? São as pedras vivas que o apóstolo Pedro descreve, construídas pelo poder do Senhor, pelo poder de Cristo Jesus. São os membros da igreja, os membros do corpo de Cristo, aqueles que creem no Senhor, que receberam o selo do Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo pregou. Esses então são chamados de casa, edifício, para serem dedicados a Deus, santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Ou seja, a palavra de Deus diz isso, que a nossa vida, aqueles que creem, recebem a habitação do Espírito. Não somente Paulo fala sobre isso também, Cristo habite ricamente em vós, em vosso coração, mas também como igreja, nós somos o templo do Espírito Santo, a igreja reunida. Nós somos, irmãos, esse santuário edificado, dedicado a Deus. Deus, portanto, está em nosso meio, Deus está presente aqui nesse lugar.
Deus está em nossa vida, habitando e selando as verdades do Evangelho na nossa alma, conforme diz a palavra, selados pelo Espírito, a garantia do Espírito. Mas também, irmãos, Ele está em nosso meio. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele não está mais preocupado com o aparente, com a estrutura, mas Ele está preocupado com o povo que crê. Ele habita no meio do seu povo, no meio da sua igreja. E isso, irmãos, tem um aspecto também escatológico, porque perceba a linguagem de Paulo. Estais sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. É um processo, é um edifício que está sendo construído, que está sendo edificado para a habitação de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque de fato Deus habita em nós, no meio de nós, espiritualmente. Mas vai chegar um tempo em que nós veremos Cristo face a face, e Ele vai habitar no nosso meio fisicamente, Ele vai habitar no nosso meio plenamente, Ele estará conosco. E diz a palavra de Deus, irmãos, sobre isso em Apocalipse capítulo 21, versículo 3: o tabernáculo de Deus está entre os homens, Deus habitará com eles, eles estarão com o Senhor. Não é que Deus vai visitar, feito acontecia no jardim do Éden, quando Ele ia visitar Adão e Eva na viração do dia, não. Mas em Apocalipse capítulo 21, vi novos céus e nova terra, e Deus está no meio do seu povo, e vai habitar com o seu povo para todo sempre. É por esta razão, queridos irmãos, que a família de Deus é edificada como casa espiritual. Nós receberemos um dia plenamente o noivo, estaremos um dia plenamente com Cristo, desfrutando das benesses eternas de Cristo. Esse é o nosso propósito. O nosso propósito não é as coisas do mundo, nosso propósito não está nas coisas terrenas desse mundo. Nesse mundo nós somos peregrinos, nesse mundo nós somos estrangeiros, mas o nosso propósito está na nova Canaã. O nosso propósito está na eternidade. O nosso propósito está, irmãos, em nos encontrarmos um dia plenamente com o Senhor Jesus, onde estaremos com Ele para todo sempre. Amém. A família de Deus, portanto, ela é formada pelo sangue de Cristo, ela é marcada pela unidade oriunda da cruz, e a terceira verdade é edificada como casa espiritual. Eu trago aqui, irmãos, duas e objetivas aplicações para a sua vida. Você que ainda não é crente no Senhor, você que ainda não confia, você que ainda está longe dos caminhos do Senhor, ou que está afastado da presença de Deus, Deus te chama nessa noite a você correr para os braços dele, você se aproximar novamente por meio da cruz, por meio do sangue, por meio do perdão, por meio da graça, se aproximar novamente com Ele. Se arrependa, meu irmão, dos seus pecados, se arrependa, minha irmã, dos seus pecados, e creia em Jesus, e volte-se para Cristo com todo o seu coração, com toda a sua alma, e o ame de todo o seu entendimento. E a segunda aplicação é para você que é crente, para você que é da igreja, para você que já está perto do Senhor Jesus. Lembre-se, a nossa unidade foi comprada com o sangue de Jesus, a nossa comunhão foi comprada com o sangue do Senhor Jesus. Não deixe que nada tire essa comunhão, não deixe que nada possa destruir essa comunhão. A orientação bíblica é para preservar essa comunhão. A gente não gera, a gente mantém, a gente preserva essa comunhão, conforme diz o apóstolo Paulo mais adiante. No entanto, meus irmãos, infelizmente, muitos se levantam aí fora, até mesmo pode acontecer, nós não estamos isentos disso, se levantar para destruir comunhão, para causar confusão, para causar dificuldade entre o povo de Deus. Nós não podemos caminhar dessa forma. Lembre-se, Jesus morreu para que você pudesse amar o seu próximo, Jesus morreu para que você pudesse ter comunhão com o seu próximo. Que isso seja uma realidade não somente da IPBU, mas das igrejas presbiterianas aqui em Caruaru. Nós precisamos, irmãos, ser igrejas parceiras, que se unem umas com as outras na propagação do Evangelho e no avanço do reino de Deus. Que essa realidade não seja apenas da nossa denominação, mas seja uma realidade das igrejas evangélicas, genuinamente evangélicas, que possamos dar as mãos com aqueles que são firmes na verdade do Evangelho, na verdade genuína do Evangelho, para o avanço do reino de Deus, na propagação do Evangelho de Cristo.
Nós não somos inimigos, nós não estamos competindo com outras igrejas, nada disso. Pelo contrário, nós estamos unidos em um só propósito para a propagação do reino de Deus. Até porque, irmãos, no céu não vai ter placa de igreja, só vai ter apenas assim, a família de Deus, o povo de Deus, a igreja de Deus, e é isso que importa. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.